Por essa, o Nilo não esperava. Eu sou o Thiago Rosa e essa é mais uma vitamina da Família Luz para você. No episódio de hoje vamos falar sobre o rio Nilo. Você se lembra desse importante rio que nós temos notícia dele no livro de Êxodo, onde o povo hebreu começou a crescer muito e o faraó ali como rei, temendo que aquele povo crescia enquanto escravo, fez um decreto de que todos os homens que nascessem deveriam ser lançados no rio, onde se fosse mulher deixasse viver, mas nasceu uma criança homem fosse jogado no rio. E eu quero ler para você. Em Êxodo 1:22 diz: Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixe viver todas as meninas. E aqui no capítulo 2 nós temos notícia de um casal que teve um filho então debaixo desse decreto. Êxodo 2:1 diz: um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Quem era? Essa mulher era Joquebede. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era bonito, então o escondeu durante 3 meses. Olha, você que já foi mãe, tia, irmã, avó, existe para a mulher algum recém-nascido feio? Com certeza não. Será que só a beleza daquela criança, o fato de ser bonito, né? Quem é essa criança? Moisés. Será que o fato de Moisés ser bonito valia a pena ir contra aquele decreto, colocando a vida em risco? E tentaram esconder durante 3 meses. O que está falando aqui com bonito? Olha, bonito, nós vamos ter uma explicação disso lá em Atos, onde Estevão, narrando, ele fala em Atos 7:20. Por esse tempo que eu estou dizendo do decreto, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido em casa por seu pai. Presta atenção. Eles esconderam seu filho porque eles não queriam que aquela criança morresse no rio, porque viam um propósito para a vida dele. Aquele homem e aquela mulher viam um propósito por enxergar a presença de Deus naquela criança e não concebiam que ele deveria morrer, sendo jogado no Nilo. Mas então, depois não podendo mais esconder do mundo aquela criança e tendo que apresentar aquele decreto, eles então fazem o quê? Um cesto. Alguém já ouviu falar do Moisésinho? Foi aqui que surgiu. Eles fazem um cesto, onde eles vedam esse cesto e eles apresentam aquela criança ao rio, de maneira que ele não vai morrer nele. Está impermeabilizado. E aquela criança descendo o rio é encontrada por um egípcio que o cria. Quem é esse Moisés? Esse Moisés que os pais enxergaram um propósito na vida dele, vendo Deus nele, esse Moisés foi um dos maiores legisladores que nós temos notícia. Os 10 mandamentos, onde 4 falam do relacionamento com Deus e 6 falam do relacionamento do homem com o seu próximo, todos nós conhecemos, todas as nações têm notícia desses mandamentos. E não só um legislador, mas também um libertador. Temos a história do Êxodo, um homem que abriu o mar, que libertou milhões de pessoas, porque os pais o protegeram de um decreto de morte. Meu amigo, amiga, você que tem filho, estamos aqui falando de filhos. Não é perder tempo o fato de educar, colocar princípios, amor e caráter na vida de uma criança. Porque fazendo isso, você muda a história do mundo, você muda o congresso de um país, você muda um tribunal, você muda uma assembleia, você muda uma empresa, você muda uma família, você muda muita coisa gastando tempo com o seu filho, trazendo ele para perto de si para projetá-lo. Sabe o que esses pais fizeram? Vendo Deus, vendo o propósito. É isso que nós temos que fazer. Ao olhar para os nossos filhos, enxergar propósito, enxergar a forma que nós podemos cooperar para que os decretos de morte que existem nesse mundo hoje não venham sobre a vida deles. As más amizades, a bebedice, a falta de caráter, os vícios, tantas questões que nós enxergamos hoje nesse mundo que são estranhas para gerações anteriores. É disso que eu digo. Gaste tempo com seu filho e o proteja dos decretos que temos hoje. Eu concluo falando de mais 2 pais. O pai de João Batista se chamava Zacarias. Um anjo apareceu para ele e falou: Zacarias, você vai ter um filho chamado João Batista. Esse aqui antecedeu a Cristo. Sabe o que Zacarias fez? Duvidou. A Bíblia diz que ele duvidou.
Em contrapartida, temos um outro pai chamado Manoa, pai de um juiz chamado Sansão. Quando o anjo apareceu para ele e disse que ele seria pai, sabe o que ele diz? Me fale como é para eu criá-lo. Me dê as instruções. Se é Deus que está me dando essa criança, como Deus quer que eu a crie. Ele teve essa conversa com o anjo. E aqui eu quero te convidar, converse com Deus. Não sei que idade está seu filho, é um recém-nascido, uma criança, um adolescente, um jovem. Deus, como projetar essa criança para que ele sobreponha todos os decretos e dê glória ao seu nome. Como projetar essa criança no mundo para que ele cumpra um propósito divino sobre a vida dele. Faça isso. Experimente olhar para o seu filho e ter uma visão de Deus na vida dele. E isso vai mudar toda a sua história com relação à criação disso que é uma bênção que Deus pôs sobre a sua tutela. Amém? Que bom que você ficou até o final. Curta, compartilhe, envie para outras pessoas essa vitamina e se inscreva nesse canal. Um abraço, que Deus te abençoe.